O nome Hititas chegou até nós pelas antigas histórias da Bíblia, onde são descritos como uma tribo feroz habitante dos confins da Terra Santa. Quase nada mais se sabia sobre eles até o século XIX, quando exploradores que viajavam pela vastidão da Turquia Central encontraram uma cidade perdida. O que descobriram deixou estupefato o mundo arqueológico. Olha só, é majestoso, brilha e tem mais de 3.000 anos. Aqui se erguia Atusha, capital de um império esquecido, uma cidade cuja construção estava muito à frente de seu tempo. Estou muito impressionado. Algumas das técnicas de construção aqui são bem parecidas com as modernas. Construída sobre altos penhascos e cercada por muralhas antes impregnáveis. Encontraram-se evidências de uma pirâmide gigantesca, competindo com as obras dos antigos egípcios, uma rede de túneis subterrâneos secretos e um extenso complexo templário no coração da cidade, dedicado a deuses há muito esquecidos. E dominando tudo, uma espetacular cidadela real, antigo lar de uma dinastia de reis guerreiros. Mas por que um império tão avançado e poderoso de repente desapareceu da história? Agora, nossos investigadores partem em busca da resposta. Querem trazer de volta à vida a incrível cidade de Atusha e revelar os segredos dos Hititas. Este é o mundo do superpoder perdido da Bíblia. Este é o mundo perdido dos Hititas. Mundos Perdidos, o superpoder perdido da Bíblia. Na desolada e montanhosa região central da Turquia fica Anatólia, lar das ruínas daquela que um dia foi a capital do Império Hitita, a cidade de Atusha. Nossos investigadores estão aqui para recriar sua aparência quando era governada por Atushili, o último dos imperadores hititas. E para descobrir se a cidade contém alguma pista sobre o porquê de essa antiga superpotência ter desaparecido da história. Tessa Dunlop é uma historiadora que estudou na Universidade de Oxford. Ela vai examinar os registros da civilização hitita, explorando a herança de um povo que a história esqueceu. Por mais de 3.000 anos, tudo que tínhamos sobre os hititas eram algumas referências na Bíblia, e só. Jesse Karp é engenheiro de estruturas. Ele passou vários anos estudando na Turquia, domina a língua e está ansioso para investigar as monumentais construções da cidade. Nesta seção em especial, os construtores usaram 64 mil tijolos com um peso de 25 toneladas. Naquela época, era uma fortificação de primeira. Há 4.000 anos, os hititas surgiram como uma tribo poderosa que controlava as terras altas da Anatólia. Nos 5 séculos seguintes, seus poderosos reis guerreiros ampliaram as fronteiras até as antigas terras da Bíblia, destruindo impérios nesse processo. Por volta do século XIV a.C., na época de Atushili, os hititas tinham um único rival à altura, o Antigo Egito, governado pelo faraó Ramsés. O choque entre esses dois impérios decidiu o curso da história. Mas enquanto o Egito se tornava a mais famosa civilização do mundo antigo, os hititas desapareciam completamente dos registros. Por quê? A investigação começa com o que teria sido a principal entrada em Atusha, o Portal do Leão. Tessa está com o arqueólogo Julian Bennett. Ela quer descobrir quando os exploradores europeus descobriram este local remoto, citado durante séculos apenas nas histórias de viajantes e mitos locais. Deve ter sido empolgante quando perceberam que tinha uma cidade perdida hitita nas mãos. E é tão excepcionalmente preservada e tão grande, mas começaram a escavar em 1890, quando começaram mesmo a trabalhar aqui. Mas por que construir a capital hitita numa região tão inóspita, com condições climáticas extremas e a quase 2.000 metros acima do nível do mar? Bom, Tessa, esse é o Portão do Leão, um dos principais acessos à cidade sagrada de Atusha. São animais magníficos, não são? São, sim, maravilhosos, de boca aberta e com a língua para fora. Você diz que este lugar era uma cidade, mas não entendo que, seria bem fácil de defender, mas muito árida, um tempo gelado, horrível no inverno. Por que eles moravam aqui? Bem, o clima era muito diferente naquela época. Deveria ter muito mais verde, mais úmido, haveria árvores por toda parte. Era uma rica região agrícola. 35 séculos atrás, a terra que cercava a Atusha parecia muito diferente, assim como a chegada à cidade.
As evidências arqueológicas demonstram que o Portal do Leão era flanqueado por 2 torres retangulares, cada uma de 15 por 9 metros. Os leões que montavam guarda no portal eram um símbolo hitita tradicional de proteção. No antigo perímetro da cidade, o engenheiro Jesse Karp está com o militar especialista na Idade do Bronze, Thomas Zimmerman. Eles examinam as antigas e virtualmente inexpugnáveis fortificações de Atusha. Thomas, onde é que estamos caminhando? Isso parece um tipo de muralha antiga? Exatamente. Basicamente, estamos caminhando sobre os restos de uma das fortificações mais antigas da capital hitita, datada dos fins do século 17 e 16 a.C. Então, se isso era uma fortificação, o que são essas cavidades vazias ao longo desta parede? É bem estranho, né? Bom, a razão é que isto é a chamada Muralha de Casamata. Quer dizer, é construída de 2 paredes paralelas interrompidas por paredes intermediárias. A cada 2 metros, 2,5 metros. E as cavidades são densamente preenchidas com cascalho e terra. Quer dizer que nesta cavidade aberta, os outros entulhos eram trazidos e compactados aqui? É exatamente esse o caso. E é um modo bem eficiente de fortificar uma cidade e o suficiente para suportar ataques de um ariete. Usando essa técnica de casamata, os engenheiros hititas conseguiram construir paredes extremamente grossas e duráveis, em muito menos tempo do que levaria para construir paredes sólidas convencionais de tijolos. Com 6 metros de espessura, as defesas da cidade tinham cortes transversais a cada 3 metros, criando uma série de cavidades tipo caixa. O entulho era socado dentro dessas cavidades e compactado para formar a base da muralha. Moderna reconstrução no local permite a Jesse ter uma noção da escala original disso. Por cima da base de casamata, esta seção de 60 metros de comprimento é construída com 64 mil tijolos de argila e pesa 2.500 toneladas. Muralhas como esta se estendiam por mais de 56 quilômetros, dando volta à cidade toda, consumindo desconcertantes 2,5 milhões de tijolos de argila e entulho e constituindo uma das maiores estruturas do tipo já construída. Fortificações eram apenas uma parte de um extenso programa de obras que se acredita terem sido concebidos pelo príncipe Atushili, um dos maiores líderes dos hititas. Seu maior monumento guarda o sul da cidade, voltado em direção ao Egito. A impressionante plataforma Ierkap é um mistério. Com mais de 240 metros de comprimento e 75 metros de largura, sobre ela teria havido torres, cujo topo se alcançava por uma escada de 102 degraus íngremes. Jesse e Thomas subiram ao topo da plataforma para tentar descobrir a que fim se destinava a estrutura piramidal. Thomas, isso aqui parece a entrada de uma estrutura colossal, né? É isso mesmo. É parte de uma estrutura monumental, construída no século 13 a.C., mais para o fim do Império Hitita. Estamos aqui na frente do chamado Portal da Esfinge, que originalmente era flanqueado por 2 esfinges monumentais, e ainda se vêem traços das esculturas originais. Eu estou pensando numa estrutura de defesa. Era esse o caso? Bom, era isso que se pensava. Mas tem outra história por trás. Deixa eu te mostrar. Levando diretamente para debaixo da plataforma, este túnel reto e estreito tem quase 90 metros de comprimento. É um de muitos que levam para fora das muralhas da cidade. Incrível, absolutamente incrível. É um arco projetado, dá para ver as pedras básicas perfeitamente na linha lá em cima. E sustentam centenas de milhares de toneladas de terra, entulhos e pedras. Parece uma estrutura muito forte. Devem ter levantado um molde de terra, retirando a terra depois. Foi exatamente assim. E com outro detalhe interessante, nós sabemos que o piso original era recoberto com uma camada de argamassa branca para refletir um pouco da luz dissimulada que passa pela entrada. E isso iluminava o caminho. Antes se acreditava que esses túneis servissem para defesa, para lançar ataque surpresa contra um inimigo sitiando a cidade. Mas, da base, Thomas e Jess agora veem que teria servido a um objetivo bem diferente. Com certeza é uma estrutura impressionante. Mas agora que eu estou na base, não parece muito uma fortificação. Aliás, talvez seja mais um convite, porque, olha só, é tão fácil subir por aqui, não parece tão defensivo. É exatamente isso. Não se trata de uma estrutura defensiva, mas de um imenso monumento ritual
para exibir a significação política e religiosa da capital hitita. Então imagine isso como um palco gigantesco com os sacerdotes chegando pelo portal da Esfinge, carregando a estátua de uma divindade, e o público aqui, o povo comum, assistindo à cerimônia, todos brilhantemente vestidos e o ar cheio de música e incenso. Então essa imponente estrutura aqui era mais ornamentação, mais exibição. Isso. Uma demonstração do poder de Atusha. Isso. Mas, assim como era usada para celebrações, a pirâmide também simbolizava outra coisa. Uma pista para o que se encontrou na Casa do Portal. Uma esfinge, criatura mitológica trazida do Egito. Tentando entender por que a plataforma era decorada com esfinges egípcias, Tessa resolve que precisa ver o quadro maior. Pairando acima da cidade, ela distingue claramente o platô onde Atusha foi construída. E mais importante, ela consegue ver a posição da plataforma Ierkap no contexto das vastas terras altas da Anatólia. Agora parece claro por que está voltada para o Egito. Aqui de cima você tem realmente uma noção da escala e do tamanho da plataforma Ierkap. Olha só, é brilhante, é magnífica, é enorme. E tudo isso tem muito mais de 3.000 anos. Então imagine só o que deve ter sido para um representante egípcio chegar pelo sul e a primeira coisa que ele vê é essa pirâmide intimidadora. É isto que um egípcio que chegasse a Atusha veria no século 13 a.C. Um glorioso símbolo do poder do Império Hitita e um aviso para qualquer emissário de que não estava lidando com inferiores, mas com iguais. Mas em 1274 a.C., a balança do poder mudou. O faraó Ramsés queria se firmar como o novo rei do Egito. Ávido por glória no campo de batalha, seu primeiro alvo foi o Império Hitita. A seguir, nossos investigadores examinam as estruturas e tecnologia de armas que o príncipe Atushili empregou para salvar Atusha de um desastre militar. Os investigadores Tessa Dunlop e Jesse Karp estão em Atusha, capital do Império Hitita, há mais de 3.000 anos. Na cidade, já recriaram a incrível pirâmide Ierkap, utilizada para celebrações rituais, e examinaram as imponentes muralhas que cercavam a cidade, com mais de 5 quilômetros de fortificações tipo casamata. Agora, eles consideram um momento crítico que moldou o mundo hitita, sua maior batalha contra seu maior inimigo. As poderosas fortificações de Atusha garantiam que a cidade poderia suportar quase qualquer ataque. Mas, para sobreviver a um cerco, os engenheiros hititas tinham de recorrer a outros recursos. O engenheiro Jesse Karp está nas montanhas a 3 quilômetros de Atusha. Ele procura a força vital da cidade: água. A água de Atusha vinha de fontes como esta, acima da cidade. Hoje, a água das nascentes locais corre para um reservatório artificial. Reservatórios semelhantes foram criados pelos próprios hititas também. Jesse segue o curso d'água até um vale que hoje corre paralelo ao local. Mas as verdadeiras pistas sobre como os hititas administraram seu suprimento de água devem ser encontradas na cidade de cima, perto do Portal do Rei. Aqui, um sistema de tubos de argila conduzia a água desde as nascentes até a cidade. Esse era o sistema de abastecimento de água mais avançado da época. Mas essa canalização de argila também poderia ser encontrada por um inimigo e ser bloqueada ou envenenada. Portanto, para salvaguardar o suprimento de água, os hititas construíram reservatórios dentro da cidade. As pesquisas mostram que este reservatório na Cidade Alta era apenas um dos 7 distribuídos em Atusha. Tais reservatórios eram uma maravilha da engenharia. Este media 60 metros de comprimento por 90 de largura e cerca de 1,5 metro de profundidade. Com uma base de rocha impermeável e laterais de calcário revestidas de argila, o vazamento era mínimo, permitindo que o reservatório contivesse quase 8 milhões de litros d'água potável, aproximadamente o bastante para uma população de 10.000 pessoas sobreviver a um cerco de uns 200 dias. Com as defesas de Atusha em estado de prontidão, o príncipe Atushili deixou a cidade em 1274 a.C.
Designado comandante-chefe do exército hitita, ele partiu para enfrentar Ramsés, faraó do Egito e o mais poderoso governante do mundo antigo. A disputa envolvia fronteiras. O Império Hitita tinha se expandido em ritmo rápido e agora ocupava terras férteis antes reivindicadas pelo Egito. Na cidade fronteiriça de Kadesh, os dois exércitos prepararam-se para o choque. Pela primeira vez na história do Velho Mundo, temos uma importante batalha travada entre duas nações, rivais não só em relevância ou em capitais, mas os hititas de um lado e os egípcios do outro. Por mais de 3.000 anos, os únicos relatos conhecidos da batalha eram aqueles inscritos nos templos egípcios, que alegavam que Ramsés tivera uma vitória magnífica para o Egito. Quando Atuxa foi descoberta, os arqueólogos encontraram milhares de tabuletas escritas. As histórias combinavam. Antes, os especialistas teriam de decodificá-las. A historiadora Tessa Dunlop investiga os registros hititas no museu local. Bom, esta é uma tabuleta cuneiforme. E olhando bem de pertinho, dá para ver uma série de impressões intrincadas que foram feitas com a ponta de um caniço. Cada uma dessas impressões representa uma sílaba ou um som. O que fizeram no século passado foi convocar um grupo de experts para tentar decifrar os códigos que essas impressões formavam. Após um trabalho estafante, os estudiosos finalmente decifraram as tabuletas e descobriram uma riqueza de informações, inclusive o relato hitita sobre a Batalha de Kadesh. A Batalha de Kadesh, a que o faraó egípcio Ramsés admiravelmente se referia como a mais impressionante vitória de sua nação. Quando se consultam os registros hititas, a história dessa mesma batalha é bem diferente. A descrição hitita narrava como Ramsés fora enganado por Atushili para dividir seu imponente exército em dois. Assim, quando se aproximou de Kadesh, os hititas, que ainda deveriam estar a dias de distância, atacaram com a poderosa força de suas bigas. A princípio, as bigas hititas sobrepujaram as forças egípcias e Ramsés quase foi morto. Mas a oportuna chegada de reforços salvou a vida do faraó. De volta em casa, Ramsés ordenou que os templos egípcios registrassem essa dramática reviravolta e como ele, pessoalmente, tinha mudado o curso da batalha, conduzindo a uma heróica vitória egípcia. Mas seria verdade o que narrava o faraó? Tessa está com o arqueólogo Julian Bennett, aprendendo a versão hitita dos eventos. Os faraós egípcios eram famosos por sua mestria na propaganda. E Ramsés deitou e rolou nessa batalha de Kadesh. Porque é interessante, mas os hititas o contradizem. Sim, de certo modo, quer dizer, o registro de Ramsés é um registro público para o povo egípcio saber nós ganhamos essa batalha de verdade. Mas os registros hititas são os oficiais, não são para consumo público e são mais objetivos nesse sentido. Então, apesar do que Ramsés disse, os egípcios levaram uma surra dos hititas, sob o comando do general Atushili? É, exatamente. Essa vitória contra uma potência estrangeira teve importantes consequências em casa. Ao salvar Kadesh da violenta investida egípcia, Atushili se tornou um herói nacional. Mas segundo os registros hititas, o rei, o próprio sobrinho de Atushili, ficou ressentido com o sucesso do tio e começou a maquinar sua queda. Atushili resolveu agir, violar o mais sagrado tabu hitita e tomar o trono para si. E como descobrem nossos investigadores, suas ações resultariam no mais ambicioso projeto de construção jamais empreendido em Atusha. Nossos investigadores estão em Atusha, a cidade dos hititas, um povo mencionado na Bíblia, mas, exceto por isso, esquecido há mais de 3.000 anos. Na Turquia, nas remotas terras altas de Anatólia, eles já descobriram os segredos do maior sucesso militar dos hititas. Agora, eles querem descobrir mais sobre o homem responsável, um dos últimos e maiores líderes hititas, Atushili. As inscrições contam que os hititas tinham regras rígidas sobre quem poderia herdar o trono. Era um dos motivos por que o império se mantinha. Mas em 1265 a.C., o príncipe Atushili apossou-se do trono de seu prepotente sobrinho, o rei Mutawalli. Atushili III era uma pessoa muito escrupulosa e muito perturbada. Ele achava que tinha de tomar o poder, porque achava que era disso que precisavam para salvar o império. Apesar do difundido apoio às suas ações, ao depor o herdeiro por direito e se declarar rei,
Atushili tinha violado uma das mais sagradas leis hititas. E a penitência por esse crime pode ter sido o motivo que o levou a reconstruir completamente o maior templo de Atusha. Com o arqueólogo Julian Bennett, a historiadora Tessa Dunlap passa a investigar o local do templo atrás de pistas sobre os rituais que um dia tiveram lugar aqui. Isto parece enorme, de verdade. Pode ajudar a me localizar? Esta é uma estrutura templar realmente imponente. Nós só passamos a principal entrada, o portal cerimonial. Para onde quer que a gente olhe, alguma coisa chama a atenção. Para começar, o que pode ser isso? Tessa notou o objeto mais desconcertante do local, a pedra verde, que se acreditava que fosse um meteorito. Esta é a famosa Pedra Verde. Ela está pedindo para ser tocada. Tem uma superfície resplandecente, muito lisinha. Foi polida por muitas pessoas que vieram aqui. Mas provoca a pergunta, a troco do que ela está aqui? Boa pergunta. É uma rocha local. Não há dúvida nenhuma, não veio do céu, nada disso. Mas é verdade que algumas das tabuletas falam sobre pedras rituais ou pedras sagradas ou coisa assim. E esta pode muito bem ter sido uma delas. Avançado pelo complexo do templo está o santuário interior, cercado por alguns dos maiores blocos rochosos da cidade. Bom, esta é a única parede externa do templo e dá para ver onde eles entalharam os pilares no sentido dos blocos de calcário. São absolutamente enormes, não são? Alguns desses blocos pesam fácil umas 20 toneladas, blocos sólidos de calcário. São tão grandes, como foram trazidos para cá? Envolveu muito trabalho humano nisso, provavelmente de escravos, mas é bem possível que de mão de obra livre também. Dentro do santuário interior há um pátio, que provavelmente foi um santuário a céu aberto um dia. E além dele, o mais sagrado dos sagrados, o lar do pai Tempestade, Teshub, e de sua esposa, a Mãe Sol. Esta é uma das duas salas de culto e dá para ver o mesmo tipo de pedra verde de novo. É quase um quadrado perfeito. Um pequeno espaço muito íntimo, não é? É, sim. E a gente pode ver lá no canto a base de uma estátua. Este era o templo de Teshub de sua esposa. As tabuletas hititas contam alguma coisa sobre as estátuas. Uma das tabuletas fala sobre a estátua de Teshub como sendo uma estátua de ouro. Recriando as plantas baixas do complexo do grande templo, pode-se avaliar que era a maior estrutura construída na cidade, com 60 metros de comprimento por 40 de largura. E no interior desse santuário interno, pode-se localizar com precisão onde Teshub, o deus Tempestade e sua esposa Mãe Sol estavam alojados. Em santuários de acesso exclusivo do rei, da rainha e dos funcionários superiores. A algumas centenas de metros dali, o engenheiro Jesse Karp busca a fonte da rocha usada nas fundações do imponente templo principal. Ele está em um enorme afloramento rochoso de onde os hititas extraíam os blocos de 20 toneladas de que precisavam para as fundações do templo. Estou aqui em Kessakaya, que é o termo em turco para corte de pedras. E esta é uma antiga pedreira hitita, e o que estão vendo aqui é uma fenda. Os antigos hititas provavelmente enfiavam alavancas de madeira aqui, deixando que molhassem. A madeira se expandia e desprendia grandes segmentos de pedra calcária. No Museu Corum local, o arqueólogo Thomas Zimmerman mostra ao investigador Jesse Karp uma reconstrução das paredes do grande templo. Thomas, isto é um corte transversal de uma antiga construção hitita. Você pode falar um pouco sobre os métodos de construção que devem ter usado? Claro. Basicamente consistia de uma fundação de calcário com uma moldura de madeira com tijolos de argila como superestrutura. Tudo coberto por um telhado plano de madeira selado com muita lama. Nas construções modernas, nossas casas são aparafusadas às fundações. É isso que estão fazendo aqui? Exatamente. O que estamos vendo aqui é um buraco duplo, preparado justamente para fixar a moldura de madeira nas fundações de calcário. Como conseguiam fazer esse buraco milhares de anos atrás? Com uma verruma de bronze. Para demonstrar como funcionava a antiga verruma hitita, Jesse agora se junta ao guia local de Atusha, Anan Ozel. O que temos aqui é uma réplica de uma antiga verruma hitita. Os hititas conseguiam perfurar até 8 centímetros por hora usando esse dispositivo. Vamos demonstrar como era usado.
A verruma usa uma peça de bronze que gira na rocha dura, criando lentamente um furo tubular que poderia ser usado como ponto de fixação para a estrutura de madeira do templo e os tijolos de argila. Através de detalhada pesquisa, podemos reconstruir como os hititas construíram seu grande templo há 3.500 anos. Começavam com enormes blocos de pedra calcária, criando uma fundação de casamata de entulho. A ela prendiam uma estrutura de madeira que, por sua vez, se preenchia com camadas e camadas de tijolos de argila e argamassa, criando paredes de quase 2 metros de espessura e mais de 12 metros de altura. A gigantesca estrutura labiríntica do grande templo foi uma das mais impressionantes do mundo antigo. Para os hititas, estas estátuas da Mãe Sol e do Pai Tempestade eram mais do que ídolos. Eram representações vivas dos deuses na Terra. As tabuletas contam sobre os rituais envolvidos nas estruturas dos deuses. Tinham de ser lavados todos os dias, tinham de ser vestidos. Um deles tinha uma roupa de ouro, sabemos disso pelas tabuletas. Tinham de receber alimento, tinham de ter seu entretenimento, etc. Então era um sistema religioso muito controlado e muito sistemático. Mas o Pai Tempestade e a Mãe Sol não eram os dois únicos deuses a quem os hititas prestavam homenagem. Na parte mais alta de Atush estão os restos de mais de 30 prédios. 3.500 anos atrás, estes foram templos, cada um dedicado aos deuses de um povo conquistado. A jovem esposa de Atushili, Pudahepa, era sacerdotisa de um reino conquistado pelos hititas, e já que seu povo se tornara parte do império, suas divindades se tornaram parte da religião hitita. O Império Hitita tinha uma grande variedade de pessoas de distintas formações. Não eram todos hititas. Nós chamamos de hititas, mas eram diferentes, grupos diferentes, deuses diferentes. Então era como que um aglomerado de deuses diferentes para agradar aos vassalos, assim como os deuses originais. Exatamente. Por causa disso, os hititas eram chamados o povo dos 1000 deuses. Mas não era só a religião que ajudava a unir os vários povos do Império Hitita. Os registros hititas revelam que, ainda mais importante, eram suas leis. Em termos de lei, bom, vocês conhecem a expressão. Os hititas eram conhecidos como o povo dos 1000 deuses. Também se pode dizer que os hititas eram o povo das 1000 leis, já que a lei permeava cada aspecto da vida hitita. A lei hitita era rica e detalhada, cobrindo tudo, desde divórcio até os limites legais da autoridade real. E ao contrário de qualquer outro povo da época, os hititas tinham um sistema legal elaborado, mais preocupado com aspectos práticos do que com castigos. Uma das tabuletas fala, aliás, dá um exemplo muito bom da visão hitita da lei, que era a compensação. E ali se conta que, basicamente, se você querer queimasse a casa do seu vizinho, teria de construir outra para ele. Então é uma ideia de compensação, não de retribuição. É muito importante, muito adiantada. O aspecto mais importante da lei hitita era fazer tratados. Uma diplomacia astuta era sua maior arma secreta. Ao forjar seu império, eles davam aos competidores uma escolha. Juntem-se a nós pacificamente ou nós os esmagaremos totalmente. Muitas de suas conquistas foram feitas sem sacar a espada. Seu maior tratado, considerado como o primeiro tratado internacional de paz no mundo, está hoje em Istambul, a cidade turca com um pé na Europa, outro na Ásia. Aqui a historiadora Tessa Dunlop descobre os motivos secretos que jaziam por trás do tratado e as pistas que vão ajudar a explicar por que o Império Hitita desapareceu da história. Nossos investigadores estão tentando descobrir o que aconteceu com Atusha, a fabulosa capital dos hititas, um povo antigo da Bíblia. Até agora, eles desenredaram alguns dos grandes segredos da engenharia hitita e recriaram a aparência de suas mais gloriosas construções e fortificações há mais de 3.000 anos. Agora, a historiadora Tessa Dunlop viajou até Istambul, a maior cidade da Turquia moderna, para tentar descobrir por que, no ponto que parecia o auge de seu poder, o Império Hitita de repente desapareceu. Estou aqui no coração de Istambul, que é frequentemente citada como o berço da civilização. Mas, para falar a verdade, o primeiro império politicamente unido na Anatólia, que é realmente a maior parte da Turquia moderna, foi o Império Hitita. Bom, é óbvio, eles nunca vieram para Istambul, ela não existia na época. Mas, hoje, alguns de seus maiores tesouros residem aqui. Istambul é uma cidade de contrastes. Há cavaleiro da Ásia, no leste, e da Europa, no oeste.
No meio da agitação, Tessa se dirige para o Museu Arqueológico de Istambul, um santuário de calma que abriga o que muitos consideram ser um dos documentos mais importantes jamais escritos. É o Tratado de Kadesh, redigido 16 anos depois da grande batalha entre os impérios hitita e egípcio. Tessa está com o professor Ali Dinchol, um dos maiores estudiosos dos hititas no mundo, para aprender mais. Professor Dinchol, este é o Tratado de Kadesh. Mas eu fico pensando por que ele foi assinado tanto tempo depois da batalha. Só depois que Atushili conseguiu estabilizar os eventos políticos na Anatólia é que ele pôde fazer o tratado com o Egito. Sei, então, em outras palavras, Atushili tinha de garantir estabilidade em casa antes de poder olhar para fora. Isso. O tratado funcionou realmente? Bom, sim, porque não houve mais nenhum tipo de agressão depois do tratado até a queda do Império Hitita. O Tratado de Kadesh trouxe a paz para as duas superpotências de então. Com os egípcios como aliados, o Império Hitita tinha pouco a temer no mundo externo. Mas no interior do próprio império, um novo perigo se desenvolvia. Tendo deposto o legítimo herdeiro do trono para se tornar rei, Atushili fizera inimigos poderosos que queriam o trono para eles mesmos. Para se proteger e a sua família de qualquer perigo, ele começou seu mais ambicioso projeto de construção, uma espetacular citadela real. Aqui, o engenheiro Jesse Karp está com a arqueóloga Elif Dennell, investigando o que é chamado localmente de Buyukali. Erguida sobre um alto platô cercado de íngremes penhascos, a citadela tinha defesas naturais soberbas, que eram ainda mais reforçadas pelas muralhas, tão bem fortificadas como aquelas que guardavam a cidade. Sua entrada havia ainda uma outra linha de defesa, a caserna dos guarda-costas reais de elite, chamados Ursos da Lança Dourada, cujo dever jurado era proteger Atushili e seus herdeiros. A segurança do rei moraria aqui. A gente tem alguma ideia se ficavam aqui 24 horas por dia? Ou se por acaso essa segurança era uma presença constante neste pátio? Bom, não só no pátio. Provavelmente qualquer lugar tinha proteção. A proteção do rei era muito importante. Quer dizer, isto é, totalmente protegido naturalmente nesses lados. Existem quedas rochosas naturais em toda a volta. Claro, havia muralhas também. Então, esta é uma área de muita segurança. É por isso que o rei provavelmente escolheu morar aqui. Além disso, tem um comando muito bom da área por toda a citadela. É uma vista extraordinária. Dá para ter praticamente uma visão panorâmica do vale. Tudo de que o rei precisasse deveria estar dentro deste alto recinto de segurança, inclusive o que os arqueólogos consideram que teria sido o templo particular de sua família, apelidado de Piscina do Rei. No tempo dos hititas, não se veriam árvores aqui. Isto teria sido um tanque cerimonial. A estrutura onde estamos, na verdade, era toda emparedada e recoberta. E havia uma abertura bem no topo deste tanque. Certo. E hoje estamos andando só nas fundações. Exatamente. Embora milhares de textos religiosos hititas tenham sido traduzidos, a verdadeira função desta câmara ainda deixa os arqueólogos frustrados. Os sagrados rituais de limpeza que se considerava que fossem realizados aqui pela família real foram perdidos. Mas o objetivo de um outro prédio é bem mais claro. Esta estrutura de fundação parece bem diferente de outras que há por aí, não é? Este prédio foi feito sobre uma enorme plataforma. Bem Sei. aqui. E funcionava como o salão de recepção do rei. Aqui teria 5 paredes sustentando o piso acima de nós, que tinha 5 fileiras de 5 colunas que ficavam exatamente na área onde o rei ficava esperando os visitantes. Então este era um lugar de reunião para dignatários estrangeiros e outros visitantes importantes que viessem ver o rei. Exatamente. O grande salão de recepção tinha mais de 30 metros de largura e comprimento, com 25 colunas sustentando o teto alto. Aqui, Atushili recebia os governantes dos estados vassalos e os emissários das grandes potências estrangeiras da época, como o Egito. Mais além fica o que restou da residência do rei, os apartamentos particulares que ele ocupava com a família e os servos de maior confiança.
Talvez, no momento, estejamos olhando a residência do rei mesmo. E temos alguma ideia de como ele morava aqui? Se residia com os servos, com a família? Bom, é óbvio que ele tinha servos e tinha uma esposa e tinha concubinas. É possível que todos morassem juntos aqui. Esta aqui é uma localização incrível para um palácio. A realeza hitita vivia isolada e afastada, e sabemos pouco sobre as concubinas e filhos de Atushili. A exceção é Pudahepa, a formidável rainha de Atushili que desempenhou na vida pública um papel mais ativo do que qualquer rainha antes ou depois dela. Com certeza ela era uma mulher muito forte, era óbvio que ela era muito educada, que sabia lidar com relações internacionais e sabia administrar o país de certa forma, porque foi capaz de influenciar um aspecto muito significativo. A influência da rainha ajudou a tornar este complexo palaciano o centro do império. A entrada, flanqueada pelos guarda-costas e funcionários de elite, era uma cidade dentro de uma cidade, abrigando um templo real sagrado e um salão de recepção, que deveria viver agitado com emissários de todo o mundo antigo. Suspenso sobre um platô com mais de 240 metros de comprimento e 150 de largura e cercado de encostas íngremes, era uma vista que dominava a cidade, a maior obra-prima do longo reinado de Atushili. Mas o palácio não duraria como o resto da cidade. Logo ele cairia. A seguir, nossos investigadores vão em busca de quem ou do que causou esse repentino fim cataclísmico. Nossos investigadores estão em Atusha, a cidade perdida dos hititas. Estão explorando as estruturas monumentais, tentando entender por que esta, que foi um dia uma gloriosa cidade, desapareceu da história durante mais de 3.000 anos. O engenheiro Jesse Karp está mais ou menos a 1.500 metros a nordeste de Atusha com a arqueóloga Elif Denel. Foram explorar ali o maravilhoso santuário rupestre de Yazilikaya, um lugar considerado como tendo sido concebido por Atushili, um dos últimos e maiores reis hititas, e sua esposa Pudahepa. Agora estamos entrando no santuário ao ar livre de Yazilikaya. Isso é incrível! Há relevos e inscrições em todas essas rochas. São relevos de deuses e deusas. Deuses deste lado e deusas à direita. E sabemos por que eram representados? Por que foram construídos? Todo este santuário é dedicado ao deus Tempestade. É só uma procissão de todos os deuses e deusas em direção à figura central, em direção ao deus Tempestade. Este é um novo panteão que Pudahepa, a esposa de Atushili III, trouxe da Salésia, no sul do Império, quando veio para se casar com o rei. Pudahepa tentou reunir os 1000 deuses do Império em grupos mais simples de deuses semelhantes. Parece que foi uma tentativa para ajudar a unificar o Império, mas aparentemente outros fatores forçavam em direção contrária. O marido de Pudahepa, o grande rei Atushili III, vencedor de Kadesh e pacificador com o Egito, morreu em 1237 a.C. Seu derradeiro lugar de repouso jamais foi encontrado. Mas no interior do antigo santuário rupestre de Yazilikaya existe uma câmara funerária entalhada por ordem de seu neto. Essa câmara oculta é acessível por um estreito corredor aberto na rocha e oferece a pista mais importante sobre quando o Império Hitita desapareceu, porque é o último monumento conhecido construído pelo povo de Atusha. O que é isso? Estamos no santuário rupestre construído pelo neto de Atushili III, o último rei hitita. Isso quer dizer que o Império estava em declínio? Bom, nós sabemos que o Império caiu durante o período do reinado do neto de Atushili. Pelas inscrições nesta câmara, os arqueólogos acreditam que o Império Hitita teve um fim abrupto 3 décadas depois do reinado de Atushili. Para descobrir mais pistas sobre o porquê de o neto de Atushili ter sido o último rei hitita, Julian Bennett leva Tessa Dunlap até uma inscrição quase invisível, chamada Nishantas. O que é exatamente Nishantas? Nishantas é o termo em turco para pedra marcada, e esta aqui é a pedra marcada. Então, para aqueles que conseguem decifrar, o que diz aí? Bom, a inscrição, na verdade, é lida da direita para a esquerda e narra as vitórias e as várias conquistas do neto de Atushili.
Mas muitas das batalhas listadas na Nishantas não são conquistas que expandem o Império, e sim o que parecem ter sido guerras civis nele. Os herdeiros de Atushili estavam lutando para manter o Império unido. Outra evidência de como foi o fim de Atusha é investigada por Jesse Carr. Ele está com Elif Denel entre as ruínas do Arquivo Real. Um dia, aqui se guardaram tabuletas de argila. O modo como foram acidentalmente preservadas nos oferece uma prova-chave sobre o que aconteceu com a cidade. Eles encontraram milhares de tabuletas de argila queimadas numa fogueira imensa que provocou o colapso do teto e cozinhou toda a estrutura. Temos prova disso. Este é um pedaço do tijolo de argila queimado das paredes deste prédio. Se o teto desabou foi porque o calor aumentou muito, foi como uma fornalha. Exatamente. O fato de as tabuletas terem sido preservadas e abandonadas dá alguma indicação de como a cidade pode ter chegado ao fim? Ou porque o povo estava fugindo? Nós sabemos que esse incêndio aconteceu bem por volta da deserção, mas se foi logo antes ou logo depois, não está bem claro ainda. Não só os arquivos, mas todo o glorioso Palácio de Atushili e muitos outros prédios foram consumidos num grande incêndio que varreu a cidade. Mas como ele teria começado? Os arqueólogos não encontraram indícios de que as muralhas quase inexpugnáveis da cidade tivessem sido violadas por um inimigo estrangeiro. Isso dá sustentação à ideia de que o incêndio começou quando os hititas viraram-se uns contra os outros. Minha opinião pessoal é de que provavelmente foi alguma coisa interna, alguma disputa interna, talvez uma guerra civil. Acho que houve uma tentativa de tomar o trono, talvez por muitos, e basicamente o império todo se desfez. Ao tomar o trono, Atushili tinha estabelecido um perigoso precedente, que parece ter disparado uma guerra civil 30 anos depois de sua morte, quando facções rivais destruíram o império, cada uma tentando reivindicar o trono. Com a capital abandonada e sem um rei forte o bastante para reunificar o império, a região mergulhou no caos. Eram tempos muito sombrios. Uma terrível carência de alimentos, outras populações violentas avançando à procura de um lar. Mas, embora Atusha tenha desaparecido quase da noite para o dia, restos da civilização hitita permanecem. No século XII a.C., o Portal do Leão fora a principal entrada de Atusha, e os leões eram um dos símbolos mais populares da arte hitita. 4 séculos mais tarde, os descendentes dos hititas ainda entalhavam estátuas de leões quase idênticas em Canaã, a terra natal dos hititas da Bíblia. Este leão data do século VIII a.C., uns 400 anos depois do colapso do Império Hitita em Atusha. No entanto, olhe só, tem forte semelhança com aqueles leões que flanqueavam o Portal do Leão em Atusha. E isso porque, embora o reino original tenha desaparecido, os chamados neo-hititas continuaram a existir em partes da Síria, e este achado combina muito bem com as referências bíblicas aos hititas, quando são citados como tribos cananeias que existiram juntamente com os israelitas na época do rei Davi. Seja qual for a verdade de suas conexões bíblicas, o que está claro é que o povo que hoje chamamos de hititas construiu uma das mais estupendas cidades jamais descobertas no Oriente Próximo. Uma cidade que alcançou seu apogeu sob Atushili e se orgulhava de vistas como a plataforma Ierkapi, o grande templo do deus Tempestade e a citadela real. No entanto, apesar de toda a segurança, nem isso foi bastante para proteger a dinastia de Atushili das consequências dele se apossar do trono. E no espaço de uma única geração, Atusha se tornou um mundo perdido. Uma cidade e uma civilização que só agora conseguimos recriar 3.000 anos depois de ter desaparecido. Herodes o Grande governou a Judéia à época do nascimento de Cristo. Na história e na Bíblia, ele é tido como o ditador homicida que tentou assassinar o menino Jesus e que ordenou a morte de seus próprios familiares. Mas a reputação cruel de Herodes ofuscou seu legado como um construtor visionário. Ele arquitetou um dos mais ambiciosos projetos de construção da Terra Sagrada. Herodes deixou um legado em pedra que sobrevive até os dias de hoje. E agora nós iremos investigá-lo.
De Massada, onde uma fortaleza desafia a gravidade pendendo de um rochedo íngreme, a Cesareia, onde Herodes construiu o primeiro porto artificial do mundo. Do Heródion, onde uma montanha esconde um palácio fortificado, ao Monte do Templo em Jerusalém, na época a maior estrutura do planeta. Nossos investigadores irão desvendar como essas obras foram erguidas. Como construíram isso lá em cima? E revelarão a escala, a ousadia e a inovação destas incríveis façanhas da engenharia. Esse é o mundo perdido de Herodes, o Grande. Mundos Perdidos. Herodes, o Grande. Esse deserto seco e quente é o local mais desolado de Israel. Há 2000 anos, em 37 a.C., essa terra se chamava Judeia e era governada pelo rei Herodes. Nas margens do Mar Morto, em um local chamado Massada, ele decidiu construir uma fortaleza sobre um rochedo. As muralhas da fortaleza ainda existem e nossos investigadores irão explorá-las. Ori Soltes é um arqueólogo da Universidade de Georgetown, em Washington. Ele é um especialista na história da Terra Sagrada. Ori pretende entender melhor o legado de Herodes a partir das ruínas do rochedo. Agora vamos descer por essa passagem. Certo. E entrar no Caudário. E podemos ver bem o que é isso abaixo do piso. Mark Talesnik é um engenheiro geotécnico da Universidade de Haifa, no norte de Israel. Ele pretende descobrir como os construtores da fortaleza conseguiram trabalhar nesse local, o que seria difícil mesmo com a tecnologia de hoje. A fortaleza está situada em um platô 457 metros acima da planície. E Mark logo percebe que os engenheiros de Herodes conviviam com o risco de uma queda fatal. A rocha é cheia de fendas. Em qualquer lugar que olhamos, vemos rachaduras na pedra. Era preciso ter cuidado. Vejam só esses 4 grandes parafusos. Eles penetram de 15 a 20 metros na montanha. Gostaria de saber se os engenheiros de Herodes pensaram nessa questão. Herodes não se preocupava com a segurança dos trabalhadores. Seu único interesse era a transformação desse local, que não seria apenas um palácio, mas um refúgio. Ele precisava de proteção, pois não estava seguro no poder. Herodes não havia herdado a coroa nem pertencia à família real judia. Ele subiu ao poder usando violência e habilidade política. Ele se tornou rei graças ao apoio de Roma, a superpotência da antiguidade, mas era mal visto pela nobreza e pelo povo judeu. Herodes era um rei imposto por uma potência estrangeira e não podia confiar em ninguém. Massada era um lugar vital para Herodes, onde ele poderia se refugiar caso houvesse uma revolta. Em Massada não existe água, sombra, comida ou fonte de energia. Guiado pelo historiador Albert Baumgarten, Mark Talesnik descobre que para um empreiteiro como Herodes, Massada possuía um recurso vital: pedra. Essa é a pedreira. Nossa, isso é incrível! Os engenheiros de Herodes usaram essas pedras para cercar o platô com uma muralha de 1 quilômetro de comprimento. Chamada de casa-mata, era uma muralha especial. Com uma cavidade no meio, possuía 2 funções. Baumgarten mostra o interior da construção a Ori Soltes. Então, essa era a parte interior da casa-mata, certo? Temos a muralha externa e a muralha interna. Isso mesmo. Os cômodos podiam servir de habitação, serem usados para armazenagem ou preenchidos com pedra para tornar a muralha mais resistente em determinados pontos.
As casamatas eram grandes o bastante para abrigar as tropas de Herodes. Mark percebe que os construtores da fortaleza arriscaram a própria vida. Olhando daqui é realmente difícil de ver, mas eu acredito que não havia qualquer tipo de fundação. É incrível como a construção está próxima da beira do penhasco. Pequenas lascas ajudam a prender as grandes pedras. Eles usavam o que tinham à mão, Isso. não é? É por isso que nós vemos esses pequenos pedaços de pedra que, na verdade, tornam a muralha mais estável. Se tirarmos as pequenas pedras do meio, as pedras maiores não se encaixam direito. Como você faria para assentar essas pedras? Como eu faria isso? Só se fosse muito bem pago ou se tivesse muito medo de Herodes. Herodes aterrorizava todos que o rodeavam e gostava de exibir seu domínio sobre a natureza. Se fazia calor, ele exigia frio. No meio do deserto, no setor norte do rochedo, ele ordenou a construção de um suntuoso complexo de banhos. Então, era aqui que deixaríamos Isso nossas mesmo. roupas. Depois entraríamos nessa sala que era... Essa era a sala morna. O tepidário. O tepidário. Na verdade, entraríamos nessa sala e começaríamos aqui na sala fria. As casas de banho eram características dos palácios de Herodes, demonstrando status e riqueza. Nessas paredes podemos ver o que restou da pintura. Agora vamos descer por essa passagem... Certo. E entrar no Caldarion. E podemos ver... Bom, o que é isso abaixo do piso? O que havia aqui? Muito bem. O que vemos aqui é o sistema de aquecimento da sala mais quente do banho. O ar quente produzido pela fornalha era conduzido por tubos sob o piso e pelas paredes. O sistema permitia que a temperatura da sala fosse controlada. Então isso é genial. Temos as pedras e o material que segura os ladrilhos. Em cima disso temos ladrilhos, gesso e pinturas. Isso temos mesmo. uma série de camadas. Bom, essa é uma edificação que foi projetada e construída com muito cuidado. Isso nos traz uma questão. Sim. O calor vinha da água quente, que vinha do fogo, Certo. que vinha de... Onde arranjavam combustível para o fogo? Traziam a madeira de qualquer lugar onde houvesse madeira para que houvesse fogo para aquecer a água. Então dinheiro não era problema. Dinheiro não era Herodes problema. trazia madeira de onde quer que Isso. fosse. O trabalho escravo era a solução para outro problema: a falta de água. Canais coletavam a água da chuva. Canais foram construídos com o objetivo de direcionar a água para determinados locais Então e para esses garantir... canais foram Sim, construídos isso por mesmo. Herodes. Podemos ver vegetação nos canais. Quer dizer Isso que mesmo. ainda há umidade aqui. Ainda há umidade aqui. Durante o inverno, a água armazenada em 2 piscinas a oeste de Massada era direcionada para cisternas subterrâneas com capacidade de 40 mil metros cúbicos. Então, a água era carregada por escravos até o topo da montanha. Situado 305 metros acima da planície, o Palácio Suspenso de Herodes era uma ousada obra de engenharia. Os níveis inferiores foram construídos em terraços cortados na face norte do rochedo. Olha só essa parte aqui. A rocha alterna faixas duras e macias, facilitando o trabalho de escavação dos engenheiros até as camadas de pedra boas para construir. Olha só, a grande vantagem é que esse tipo de rocha é fácil de quebrar. Após quebrá-las em camadas, podiam construir os diferentes níveis. Herodes teria acesso a esses níveis através de uma escada. Essa é a escada. Ela sobe até ali onde haveria um deck e... Não, esse é o deck. Não, peraí. Olha isso. É óbvio que havia alguma coisa aqui em cima. É mesmo? É. Tudo bem. A engenharia era ousada e a decoração era suntuosa. Aqui devemos imaginar que havia uma série de colunas e um telhado cobrindo toda a construção, criando um pórtico coberto onde as pessoas podiam se proteger do sol forte. Ao mesmo tempo, podiam aproveitar a brisa e a fantástica vista. É incrível. Sim.
Era o mínimo para o homem mais rico do Oriente. Com certeza. Massada, a fortaleza do rei Herodes, era uma maravilha da engenharia. Ele transformara uma rocha inabitável em um oásis. Além do magnífico palácio suspenso, Herodes construiu uma suntuosa casa de banho, tão sofisticada como as de Roma. E fez tudo isso no meio do deserto. A combinação de luxo e proteção se tornaria a marca registrada de suas obras. Massada foi apenas o começo. Herodes, o Grande, estava prestes a realizar um dos projetos mais ambiciosos de seu reinado. Herodes, o Grande, governou a Judéia como um ditador. Ele impunha o medo e vivia sob o temor de assassinato, traição e revolta. Herodes não confiava em ninguém, preferindo a segurança de tijolos e argamassa. Nossos investigadores presenciaram a grandiosidade da fortaleza de Herodes no topo do Monte Massada. Esse tipo de construção seria sua marca registrada. Herodes construiu nada menos que 11 fortalezas. Agora veremos a mais magnífica de todas, que foi batizada com seu próprio nome, o Heródium. Herodes começou a construí-la no início de seu reinado e levou 3 décadas para finalizá-la. À primeira vista, o local parece ser apenas um vulcão. Mas as aparências enganam. Orissoltes irá explorar os extraordinários segredos dessa montanha. Seu guia é o especialista Marty Freelander. Durante a subida, não há sinal de existência de uma fortificação feita pelo homem. Mas ao chegarem no topo, 750 metros acima do nível do mar, eles descobrem que o morro esconde um vasto palácio. Nossa, isso é incrível, não é mesmo? É fantástico. O Heródium tem 200 metros de diâmetro. Temos essa enorme estrutura circular. Foi simplesmente construída em cima do morro ou o que houve? Ele escolheu um morro comum, próximo ao deserto, e criou sua própria montanha. Nossa! Mark Talesnik é especialista em grandes projetos de deslocamento de terra. Ele quer entender como Herodes transformou esse local. Eu estou aqui para saber como ele fez isso. A primeira questão é descobrir o que é natural e o que foi feito pelo homem. Eu quero saber se podemos subir aqui para visualizar a linha entre a rocha e o cone artificial. Eu acho que esse aqui é o local. Foi nesse terraço que os engenheiros começaram a construção. Eles subiram até aqui e construíram daqui para cima. Muito bem, vamos lá. Mas como isso foi feito? Como Herodes construiu uma montanha em cima do morro? Primeiro, ele ordenou que escavassem aquele morro próximo. Dá uma olhada, veja como o topo é plano. Aquele morro devia ser do mesmo tamanho desse morro aqui. Ele retirou rocha e terra dali e trouxe para o topo dessa montanha. O ego de Herodes era a força motriz do projeto. Ele queria que seu palácio fosse a estrutura mais alta e imponente do deserto. Vamos subir mais um pouco, até o topo. O declive íngreme tinha um propósito de defesa. Seria impossível levar uma arma de cerco até o topo. Tá cada vez mais íngreme. Subimos uns 20 metros. Vamos tentar medir a inclinação aqui. Muito bem, cadê a bolha? Pronto. Mais ou menos 45 graus. Está cada vez mais difícil de subir, da mesma forma que deveria ser no passado. Do topo, 120 metros maior que os morros vizinhos, Herodes tinha uma visão clara de Jerusalém, a 25 quilômetros de distância. E as pessoas em Jerusalém também poderiam vê-lo.
A aparência de vulcão foi produzida empilhando terra sobre as paredes externas, que ganharam resistência graças ao formato circular. Uma segunda muralha contorna a primeira. Era aqui que os guardas patrulhavam, marchando ao redor da fortaleza. Era. Estamos andando entre as duas muralhas? 4 torres marcavam os pontos cardeais. A torre leste era 3 andares mais alta. Era onde ficavam os aposentos de Herodes. Essa é a parte central. Ela tem várias funções, além de ter uma ótima visão. Também é muito fresco lá em cima. Se Herodes quisesse fugir do calor, lá em cima ele teria uma sala com vista e um lugar para se refrescar. Esse era o único local ventilado. Isso mesmo. Ori encontra a passagem que formava a entrada particular de Herodes no palácio e que dava acesso a um jardim interno. Esqueça essas pedras. Esse era o topo de uma escada de 200 degraus. Nossa. Ele entrava por aqui e chegava em grande estilo. Aqui tudo era diferente. Havia plantas e gesso, havia estuque e afrescos. Belos jardins. Os aposentos ficavam aqui. Nesses 2 andares encontrava-se todo o tipo de extravagância. Havia um elaborado complexo de banhos, marca registrada de suas residências. Havia uma sala fria, uma sala morna, uma sauna, um banho turco e uma piscina de imersão. O design dessa sala é notável. Essa era a sala morna, o tepidário. Mas o aspecto mais fascinante está lá em cima, no topo. Está olhando para o primeiro teto em abóbada do mundo ocidental construído por Herodes. Essa é outra prova de que Herodes era um visionário. Ele foi o primeiro a fazer isso e construir uma espécie de céu em miniatura. Ele teve essa ideia que ninguém havia pensado antes. Herodes foi o primeiro. E o topo era aberto. É um óculo, certo? Exatamente. Hoje está fechado, mas era aberto para que a luz entrasse. Muito bonito. E toda a superfície devia ser coberta de afrescos. Todas as imagens. Geishas, sereias. Era uma abóbada do prazer. Essa pode ser a primeira sala em abóbada já construída. É uma prova da ambição e ousadia que Herodes exigia de seus construtores. Mark Talesnik analisa as pedras para entender como essa grande revolução da engenharia foi realizada. Ótimo, ótimo, é incrível. O formato das pedras alinhadas até o topo do óculos é muito interessante, porque tinham que aguentar a compressão em 2 direções. As estruturas de pedra são erguidas graças à compressão, a força de um bloco sobre o outro. No arco, isso ocorre em 2 dimensões. Mas na abóbada, a compressão é exercida sobre todas as pedras, em todas as direções. Seria interessante saber como eles construíram isso. Os romanos usavam formas para construir arcos. Imagino se faziam abóbadas do mesmo jeito. Também podiam usar areia. Podiam fazer uma pilha de areia, colocar as pedras em cima e depois remover a areia. Interessante, isso é fantástico. Para garantir o fornecimento de água, Herodes ordenou a escavação de enormes cisternas. Onde estamos entrando? Bom, estamos entrando na antiga cisterna. Ao longo do ano havia fortes chuvas e a água era armazenada nessa cisterna aqui. Imagino que alguns guardas ficavam aqui embaixo sem ver a luz do sol. Exato. Desculpem, rapazes, mas não era fácil ser um soldado romano. Agora podemos entender a genialidade de Herodes. Se olhar bem, pode ver que há uma linha de água mostrando até onde a cisterna era cheia. O Heródium era a prova do domínio de Herodes sobre o deserto. 154 mil metros quadrados de terra improdutiva foram transformados em um palácio de prazeres com vastos jardins. Uma enorme piscina com aqueduto próprio constituía a peça central. Toda a área era cercada por jardins suntuosos e muito impressionantes. Lembre-se que estamos no meio do deserto. Herodes criou um jardim temperado em pleno trópico. Do tamanho de 2 piscinas olímpicas, era navegável por pequenos barcos.
A construção no meio do deserto, parte oásis, parte fortaleza, mostra a visão de mundo de Herodes. Ele era um visionário e possuía riqueza e poder além da imaginação. Mas, acima de tudo, ele precisava exibir esse poder. Ele dominou a natureza e o deserto e construiu um grande reino. Mas sua ambição não tinha limites. Herodes queria competir no palco mundial. E para mostrar que era digno dos senhores romanos, Herodes construiria uma nova cidade tão imponente quanto Roma. As realizações de Herodes o Grande foram ofuscadas por sua reputação como ditador cruel. Ele tinha obsessão por obras grandiosas. Nossos investigadores viram como a ambição, o ego e a paranoia de Herodes o levaram a criar uma série de magníficas fortalezas. Mas em 28 a.C., um novo projeto eclipsaria todos os outros. A construção de uma nova cidade na costa mediterrânea da Judéia, que incluiria o primeiro porto feito pelo homem. Era a cidade de Cesareia. O engenheiro Mark Talesnik quer descobrir onde ficava o porto de Herodes. Ele é acompanhado pelo arqueólogo Yosef Porev, que estuda a região há mais de 20 anos. O quebra-mar original ficava... O quebra-mar original ficava ali. Era um grande porto com 450 metros de comprimento. Para visualizar a extensão do antigo, é preciso sair para o mar. Estamos agora no local onde ficava a abertura do quebra-mar do porto. Isso é incrível. Então a abertura do quebra-mar ficava ali. Era uma abertura de 35 metros por onde os navios entravam no porto. Sim, havia duas torres altas que os navios podiam ver à distância. E havia algum farol também? Sim, sim. Os romanos da Baía de Nápoles foram os primeiros a perceber que a cinza vulcânica endurecia quando molhada. Conhecida como pozzolana, foi o primeiro concreto submerso da história e permitiu que Herodes construísse o porto de Cesareia. Arqueólogos descobriram restos de armações de madeira que eram colocadas debaixo d'água e preenchidas com pedras e pozzolana. Quer dizer que eles construíram o porto como um caixão. Sim. No meio do mar. Sim, sim. Eles pegavam caixas de madeira, jogavam as caixas no mar e as enchiam com pedras e concreto para que afundassem em um local determinado. Sim. E repetiam o processo. Sim. Era uma revolucionária obra da engenharia. O primeiro porto marítimo artificial. Mas ninguém previu a ação do mar contra a estrutura. Em poucos anos, a areia invadiu o quebra-mar, formando uma nova faixa de terra. Mas os arquitetos de Herodes encontraram uma utilidade para ela. E construíram um hipódromo para corridas de biga. Aqui ficavam os portões por onde as bigas entravam. Os portões se abriam simultaneamente. Isso é uma rocha com um sulco. Era como se fosse uma cerca se abrindo? É possível, sim. Após passarem pelo portão, as bigas se dirigiam até uma barreira central. Dali em diante, a corrida consistia de um vale-tudo ao redor de vários circuitos. As arquibancadas comportavam até 800 espectadores. Com o crescimento de Cesareia, a capacidade dobrou. Aqui podemos ver um segmento de bancada muito bem preservado. Era importante ter uma boa visão das curvas onde havia muitos acidentes. Então as pessoas sentavam aqui só para ver os acidentes? Sim, elas gostavam disso. Elas gostavam, né? É. E as bigas corriam na areia? Sim, arena significa areia em latim. Ah, eu não sabia disso. Herodes construiu a cidade mais moderna do mundo romano.
Herodes trouxe arquitetos romanos à Judéia. Tanto o teatro como o circo romano que vimos anteriormente foram projetados seguindo características da arquitetura romana. Os teatros romanos tinham um formato semicircular. Esse foi o primeiro teatro da Judéia. Seu projeto foi concebido a partir de um entendimento de acústica, assegurando que o menor som fosse ouvido das bancadas superiores. O que havia de especial na acústica do teatro? Bem, logo atrás do palco havia uma parede muito alta, fazendo com que todo o som fosse empurrado do palco para a plateia. As vozes eram ouvidas de qualquer lugar. É uma bela... Bela vista, não? Bela vista. Os melhores assentos da casa. Um belo cenário também, com o pôr do sol. Herodes batizou a cidade de Cesareia para homenagear seu protetor, o imperador romano. O projeto era uma obra de adulação e deu certo. Ao construir uma cidade romana em um reino judaico, Herodes corria o risco de irritar seus súditos. Para manter a lealdade do povo era preciso mantê-lo feliz. E Herodes fez isso através de outra obra: reconstruindo a cidade de Jerusalém. O resultado seria uma das maiores obras de engenharia da história. Jerusalém, capital da Terra Sagrada. Em busca do mundo perdido do rei Herodes, nossos investigadores visitam o local onde ele causaria maior impacto. Herodes era violento e cruel, mas também muito inteligente. Ele sabia que um povo feliz seria mais fácil de ser governado. Herodes fornecia comida, entretenimento e, o mais importante, água. Os judeus foram um dos primeiros povos a valorizar a higiene e a limpeza, tanto nas práticas religiosas como no dia a dia. Então Herodes os presenteou com a reconstrução e expansão do maior banho público de Jerusalém, a piscina de Siloé. Acompanhado por Eyal Meron, Mark Talesnik segue para a região de Jerusalém, conhecida como Cidade de Davi. Ele quer saber como era a piscina na época do rei Herodes. Apesar de ser muito citada na Bíblia, ela só foi descoberta recentemente. Qual era a função da piscina? Bom, basicamente, a primeira função era fornecer água potável, era a principal utilidade, e também era utilizada para banhos rituais. A cada ano, mais de 150 mil peregrinos vinham ao local para visitar o templo na montanha acima, e precisavam de água para os rituais de purificação. Só para você ter uma ideia do tamanho, podemos ver um canto da piscina bem aqui. E o canto oposto fica ali, onde aquelas pessoas estão reunidas. Esse é um lado da piscina com 50 metros de comprimento, então temos o outro lado que tem outros 100 metros aqui naquela direção. E formam uma piscina com uma área de aproximadamente 4.000 metros quadrados. É enorme. É muito grande mesmo, isso. Maior que 2 campos de futebol. É, isso mesmo. A água que enchia a piscina vinha da nascente de Gião, a 425 metros de distância. Mark descobre que os engenheiros de Herodes podiam direcionar e controlar o fluxo da água. Isso é incrível. Fantástico. Eu estou sentado em uma falha, uma fratura na rocha. A falha vai até a superfície do solo, e os engenheiros, seja lá quem fossem, utilizavam a falha para criar um tipo de desaguadouro. Assim podiam controlar a direção da água para as diferentes regiões e controlar a altura da água na piscina. Podiam fechar uma válvula e enviar a água para outro lugar. Na época de Herodes, a piscina de Siloé teria essa aparência. Esse foi o cenário de uma das histórias mais famosas da Bíblia, a cura do homem cego. Apesar de Jesus ter vivido após o reinado de Herodes, essa era a piscina que ele conhecia e frequentava. Foi nesse local que ocorreu a história da cura do homem cego.
É uma ótima história. Quando Herodes subiu ao poder, a água de Jerusalém fluía ao longo de túneis antigos escavados na rocha, passando por uma rede através dos morros ao redor da cidade. A.L. Maron leva Mark Talesnik em um passeio pelo subterrâneo para mostrar as dificuldades enfrentadas pelos construtores da época. Quando o caminho de um aqueduto encontrava um morro, às vezes era mais fácil atravessá-lo do que rodeá-lo. Mas isso não quer dizer que escavar os túneis fosse um trabalho fácil. Estamos entrando em uma seção do túnel onde o teto é muito mais baixo. Observando a rocha que forma o teto, eu posso ver que é construída de sílex ou pederneira, que é uma rocha muito, muito dura. E o que isso significa? É muito mais dura do que a rocha ao redor, que é a arenito. Eu imagino que eles se cansaram de cavar ali em cima e desceram para cá. Mesmo hoje, construtores teriam dificuldade em trabalhar com esse material. Herodes continuou renovando a rede de fornecimento de água de Jerusalém. Seus engenheiros construíram um novo aqueduto para carregar água potável das piscinas de Salomão, perto de Belém. Era conhecido como o Aqueduto Superior. Hoje, pouco resta de sua estrutura. Mas Mark Talesnik e A.L. Maron encontram uma das poucas seções remanescentes. Esse é um segmento do Aqueduto Superior que se manteve intacto por 2000 anos e isso é realmente impressionante. O aqueduto era feito de quê? Bom, ele é feito basicamente de gesso, um gesso hidráulico para impedir que a água vaze pelo sistema. E essa cor cinza é um sinal de que a estrutura foi feita no tempo do rei Herodes. Nessa época, costumavam combinar cinzas com gesso para obter essa cor distinta aqui. Eu sempre quis ser um trabalhador municipal. Vamos ver. A inclinação de um aqueduto romano pode ser pequena. Essa seção parece totalmente plana e Mark quer descobrir se ela tem algum declive. Vamos colocar mais água para ver se descobrimos a direção do fluxo. Não temos água suficiente. Não, temos sim. Ali, ó, temos um fluxo ali, correndo bem ali. Sim, tem um fluxo bem suave nessa direção. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Sorte dos engenheiros de Herodes. O aqueduto superior de Herodes tinha uma inclinação de apenas 16 metros ao longo de 14 quilômetros de extensão. Se houvesse água o bastante no cano, o fluxo iria para a direção mais baixa. De cima para baixo. É assim que a física funciona. Exato. O aqueduto mais bem preservado de Israel foi construído para abastecer a cidade de Cesareia, construída por Herodes. O arqueólogo Yosef Poref leva Mark Talesnik até a fonte de água. As nascentes de Monte Carmelo, que ficam a 8 quilômetros de distância. A que altura estamos? Estamos a 50... 50 metros acima do mar. Sim, a fonte está aqui. Veja, pode ver a água correndo. Daqui a água era direcionada por canais cobertos. Veja a construção original. Aqui em cima você pode ver o teto triangular que protegia a água de contaminação, pois ela era utilizada para beber. Sei. A água enchia essa piscina de armazenamento antes de ser direcionada ao vale para a cidade de Cesareia. Nos últimos 8 quilômetros, um aqueduto elevado carregava água ao longo da costa até a cidade. Era o canal de transporte mais bem construído do país. Mas o projeto arquitetônico mais ambicioso de Herodes ainda estava por vir. Era uma construção em uma escala jamais vista que marcaria Jerusalém até os dias de hoje. Nossos investigadores estão descobrindo o legado do rei Herodes, o Grande.
Estruturas monumentais construídas por toda a Judéia durante seus 33 anos de reinado. Naquela época, Herodes se esforçou para agradar seus mestres, os poderosos romanos que haviam lhe concedido o trono da Judéia. Ao mesmo tempo, seus súditos o abominavam. Ele era um rei imposto por uma potência estrangeira. Herodes quis se provar digno do povo judeu, e fez isso concedendo-lhes o maior presente imaginável: a reconstrução do templo, o local mais sagrado da terra para os judeus. Ori Soates e o historiador Ken Spiro visitam o local. A construção foi destruída há séculos, mas grande parte da muralha permanece de pé. Essa seção é conhecida como Muro das Lamentações. Herodes construiu essa muralha para segregar, que acabou se tornando um local sagrado para o povo judeu ao longo dos séculos. É como se fosse um pedaço do templo, certo? Certo. Ironicamente, o homem que possuía uma relação ambivalente, até mesmo hostil com o povo da Judéia, foi quem construiu o local mais sagrado do mundo para os judeus. É incrível. É realmente muito interessante. O que vemos aqui é apenas um fragmento da obra de Herodes. Para termos uma ideia do tamanho da construção, Mark Talesnik atravessa o vale até o Monte das Oliveiras. Somente a essa distância é possível visualizar a grandiosidade dessa obra. Pronto. É uma bela vista. Hoje, uma mesquita dourada marca o local do Templo de Herodes. Temos uma bela visão daqui. O maior desafio enfrentado por Herodes foi construir uma grande plataforma no topo da montanha. O que ele decidiu fazer de uma maneira sem precedentes no mundo antigo foi construir uma grande muralha ao redor da parte superior da montanha para permitir a terraplenagem do local. Sabe qual era a dimensão disso? Sim, tinha cerca de 500 metros por 300 metros. Quando Herodes terminou o projeto, essa era a maior plataforma artificial do planeta, do tamanho de uns 24 campos de futebol. Herodes reformou e estendeu a plataforma do Monte do Templo. Para sustentar a colossal massa de terra, ele cercou toda a área com uma vasta muralha. Mark Talesnik desce até o canto sudeste para ver como a muralha foi construída. Daqui vemos a altura total da muralha. 30 metros de altura, como um prédio de 10 andares. As pedras têm 1 metro de profundidade. Temos esse efeito de zíper, com pedras travadas e impostas. Enormes pedras convergendo em um canto, formando um zíper. Uma pedra grande, uma pedra pequena. Uma pedra grande, uma pedra pequena. E assim subindo até o topo. O muro era apenas uma parte da estrutura. Para compensar o nível do declive da montanha, os engenheiros de Herodes construíram uma rede de grandes passagens arqueadas. Mark Talesnik e Ken Spiro seguem um túnel embaixo do Muro das Lamentações. Escondido sob a superfície, encontra-se o mais refinado exemplo da construção em pedra da época de Herodes. É a chave para a construção do Templo do Monte. Se observar as pedras, verá que estão intactas. Veja, quase não há falhas. Parece que acabaram de ser colocadas aqui e podemos até ver as marcas de cinzel, feitas há 2000 anos pelos pedreiros de Herodes. É uma beleza. Não há sinal de erosão. A junção é perfeita, não há nenhum espaço entre as pedras. Perfeitamente cortadas e assentadas. Olha só isso, magnífico. Parece que foram colocadas ontem. Algumas pedras utilizadas na construção do Muro de Herodes são gigantescas. Tá aqui, temos 13 metros e 10 centímetros. É uma pedra comprida. Vamos medir a altura desse bloco. Temos 3 metros e 7 centímetros. Eu sei que essa pedra tem uns 5 metros de espessura. Assim, vamos fazer os cálculos. Densidade do arenito, 2,4 toneladas por metros cúbicos. Então, temos uma pedra que pesa 550 toneladas. É uma pedra bem grande. Bem grande mesmo.
Além de construir o Monte do Templo, Herodes expandiu a cidade. Ele adicionou uma segunda muralha e construiu um palácio longe do bairro judeu, segregando a cidade de Jerusalém. O Palácio de Herodes fica do lado de fora, a oeste da região do Monte do Templo. Herodes era... Em suas obras, ele tinha uma personalidade contrastante. De um lado havia o bairro judeu com o Monte do Templo, e do outro lado havia... O bairro romano. O palácio, sim, é o Palácio Real. A fortaleza existe até hoje. Essa é a entrada de uma área que chamamos de cidadela. Certo. Muito do que vemos aqui dentro é anterior à época de Herodes. Herodes garantiu que fosse fortemente protegida. Esse é o fosso, exatamente como Herodes o construiu. É um fosso seco. Aqui, eles faziam uma vala para construir fortificações adicionais. Certo, e essas pedras são da época de Herodes, correto. as pedras maiores. Apesar de todo o poder e riqueza, Herodes era consumido pela paranoia. Isso se reflete no projeto das torres da cidadela. E as torres que podemos ver daqui, temos uma torre ali, 2 e 3. O interessante é que as 2 torres maiores estão voltadas para o interior da cidadela. Sim. É irônico, pois deveriam estar voltados para fora. As pessoas dizem que Herodes tinha mais medo dos judeus do que dos romanos, o que deve ser verdade. Ele confiava muito menos nos judeus. A intenção era que ninguém duvidasse do poder e da soberania de Herodes ao entrar no complexo de templos. Os judeus entravam pela escadaria sul. Mark descobre que até os degraus tinham um projeto especial. Os engenheiros e arquitetos de Herodes pensavam em tudo. Se observar os degraus, verá que tem tamanhos diferentes. Temos a distância de 1,5 metros, 1,5 metro. Foi projetado assim para que as pessoas refletissem enquanto subissem as escadas e se preparassem antes de entrar no Monte do Templo. O primeiro templo foi construído pelo rei Salomão, e Herodes tinha a intenção de ofuscá-lo. Nenhuma pedra restou do templo de 53 metros de altura. Ele queria se imortalizar e impressionar o povo judeu. Ele queria que as pessoas olhassem para a construção e se espantassem. Ironicamente, apesar de não ser uma boa pessoa, ele foi um dos poucos a receber o título de o Grande. O Monte do Templo de Herodes era a construção mais importante da Terra Sagrada. Representava o auge do reinado de Herodes e a glória da nação judia. Era a culminação de todas as suas obras. Como nossos investigadores descobriram, ele se beneficiou do conhecimento adquirido em Massada, de como reforçar declives perigosos e como esculpir grandes blocos de pedra. Do Heródion, os construtores de templo aprenderam a escala e como construir em diferentes níveis. A construção de uma cidade inteira em Cesareia sugeria que nada estava além do alcance de Herodes. E o Monte do Templo foi a prova final. O rei Herodes sempre será lembrado como um vilão. Cruel, determinado e egocêntrico. Entretanto, foi esse homem com essas características que produziu algumas das mais extraordinárias façanhas da engenharia. Em 2007, arqueólogos descobriram uma tumba ornamentada em uma escavação em Heródion. Apesar de não haver nenhuma inscrição, a riqueza e a localização da tumba levam os arqueólogos a acreditar que este seja o local onde Herodes o Grande foi enterrado. As pesquisas continuam, mas se os arqueólogos estiverem certos, esta pode ser a tumba do maior construtor do mundo antigo.